Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 3 de junho, segunda-feira. Que Deus dê a todos nós uma semana abençoada, que sejamos cheios do Espírito Santo. Ontem foi um dia de escola dominical, né? E o assunto tão importante foi sobre mais um assunto sobre a jornada de fé, a nossa caminhada cristã, né? E temos falado dos perigos. Quando eu digo temos falado, é o assunto da lição bíblica. E sobre os perigos nessa jornada e tudo mais. E ontem foi o dia de falar sobre tentação. E é interessante a gente pensar que se alguém pensou ou pensa, né, sob a lógica de que os pregadores só podem falar dos assuntos dos quais eles deem 100% de exemplo, essa lógica cai por terra neste assunto. Deixa eu dar exemplo dessa lógica de que muitos crentes pensam, muitos cristãos pensam. De que, por exemplo, se a pessoa já teve um divórcio na vida, ela não pode falar sobre família, ela não pode exortar nenhum marido, nenhuma mulher, porque ela tem esse registro. E ou se alguém não pode falar sobre criação de filhos, se os seus filhos estão afastados ou desviados do evangelho. E aí vai se limitando a boca do ensinador, do pregador, porque se espera que ele tenha 100% de exemplo a dar. E esse aqui é um assunto que ninguém tem o exemplo a dar, né? Em que sentido? No sentido totalizante, né? No 100%. Não digo nas vitórias individuais que os irmãos têm na presença de Deus, na luta contra o pecado, contra o mundo. Obviamente, não estou fazendo aqui nenhum julgamento. Eu estou dizendo que ninguém passou ileso. Ninguém que esteja na caminhada cristã passou sem nenhuma tentação. Então, tem dois aspectos. O aspecto positivo, que foi tentado e disse não, e crucificou a carne, e fugiu do pecado, né? E tomou atitudes para não pecar, demonstrando algum esforço, buscando a Deus, reagindo contra. Então, esse é um aspecto positivo. O aspecto negativo é de que foi tentado, mas condescendeu com o pecado, ou seja, abrigou o pecado no coração para praticá-lo, né? Porque tudo começa no coração. E é tão importante a gente falar da simplicidade, porque a gente não pode pular determinados entendimentos tão simples, né? Então, são duas esferas, né? O diabo, ele está solto. Ele existe, eu tenho dito por aqui que ele não é uma arquetipia, ele não é uma ideia, ele não é um símbolo, ele é uma personalidade, né? Ele existe. E os anjos caídos também existem. E eles têm tentado a humanidade desde o Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, né? Então, vem fazendo, inclusive a lição de ontem falou de Mateus capítulo 4, que Jesus também foi tentado. E ali a maneira como Satanás tentou, olha só, usando a própria palavra de Deus e cheio de sutilezas e maldades,
E Jesus respondeu, interpretando corretamente os textos bíblicos, respondeu a Satanás através da palavra, e Satanás foi embora. E Jesus não cedeu. E a vitória de Jesus é muito importante, porque é a vitória do segundo Adão, né? O Adão, marido da Eva, pecou, desobedeceu, era uma semente divina, uma natureza, entenda, a natureza divina é que a imagem, deixa eu melhorar essa explicação, a imagem em Adão, em Eva, não tinha mácula nenhuma, né? Criados à imagem, semelhança de Deus, e nesta instância da história não tinha mácula, não tinha ruga, não tinha sujidade nenhuma, era perfeição. E aí Satanás veio, tentou, essa imagem foi danificada, digamos assim. Mas ele pecou. Era um homem que tinha a imagem e semelhança de Deus, que estava na obediência, que estava na luz, que refletia Deus, que fazia a vontade de Deus, mas diante da tentação cedeu. Jesus é semente divina, obedecia a Deus, estava na presença de Deus, a imagem e semelhança de Deus em Jesus era imaculada, né? Não tinha pecados, e quando Satanás veio tentá-lo, Jesus venceu, né? Outra possibilidade que a gente pode lembrar é a própria jornada de Israel, que no deserto pecaram, no deserto cederam às tentações, às murmurações e provocações contra Deus. Jesus foi tentado, segundo os evangelhos, no deserto e venceu, né? E aí, se Moisés e toda aquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, todos eles desagradaram a Deus e não entraram na terra prometida e peregrinaram no deserto 40 anos, esse número é emblemático, porque foram 40 dias de jejum e orações da parte de Jesus, mas no deserto, né? No deserto, Jesus Cristo venceu e não cedeu, não murmurou, não condescendeu com o pecado, não se rebaixou, né? E esse exemplo, ele nos fortalece, porque o autor da carta aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Nunca cedeu ao pecado. Isso deve nos ajudar no sentido de buscar a ajuda de Jesus. Ainda ontem, o meu pastor da congregação, Campos Sales, foi muito feliz quando disse que a gente não tem que estar aí provocando demônios, dizendo que vai pisar na cabeça da serpente e com bravatas, né? Com conversinha. Ele não usou esse termo, mas ele quis dizer isso. Não, ele disse que não, que a vitória sobre o pecado é uma só. Ele foi muito feliz quando ele disse que é se aproximar de Jesus. Que quem se aproxima de Jesus consegue olhar para o seu próprio estado, não consegue nem olhar para o outro, não tem nem sequer condições de julgar outros, mas olha para a sua condição de pecador, né? E quando olha para a sua condição de pecador, vai vencendo o pecado na proximidade de Jesus, ou seja, na comunhão com Jesus ressurreto. Esse é o grande segredo. E o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que são duas esferas, que eu comecei a falar lá e mudei o rumo da conversa aqui. Nota que aqui não tem a presença da palavra diabo, ainda que ele seja o tentador da humanidade, mas diz: tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia.
Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Percebe? Então são duas esferas. Há a ocasião em que o diabo tenta para nos tirar do propósito de servir a Deus e nos tirar da caminhada de fé. Isso acontece, é fato. Mas a tentação se dá por essas possibilidades em mim, né? Porque eu estou inserido no mundo geográfico, mas também inserido num mundo sistema, né? Um sistema corrupto e corruptível, né? Num sistema diabólico e diabolizante. Ou seja, a gente está num sistema aonde tem uma mentoria, onde tem uma fascinação, tem um mecanismo que arrasta multidões para o pecado. Nós estamos inseridos nisso. Eu estou querendo dizer que o mundo bate à porta do nosso coração todos os dias. Mas o mecanismo aqui é do que há em mim, é o desejo dos meus olhos, são as paixões da minha carne, né? É a ostentação dos bens ou soberba da vida, né? Ou o desejo por sagacidade na vida. São várias possibilidades de tradução, né? A, percebe? Não está falando de diabo aqui, né? Ele não tá, talvez esteja apenas implícito, mas não aparece. O que aparece aqui são as possibilidades em mim, né? Então, na proximidade de Jesus, pegando aqui a ponte da pregação de ontem, a gente tem condições de chegar na instância desse entendimento do verso 17, de olhar para essas coisas e realmente dizer: esse mundo vai passar. Estas coisas que parecem ser a vida, essas coisas que as pessoas dizem seja feliz nesta vida, estas coisas são de fato passageiras, temporárias, elas são efêmeras, elas vão ser varridas, enroladas, queimadas. Vai chegar um momento que elas não mais existirão. Quem é que vai permanecer por toda a eternidade? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo, sistema, vai passar. O mundo geográfico, o cosmos, vai passar, né? Todas as implicações deste sistema mundano irão passar. Deus fará um novo céu, uma nova terra. Então, tudo que nós conhecemos, que seja química, física, geografia, né, mundo material, vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa separação do mundo. É disso que a Bíblia está falando. Então, a gente, na proximidade de Jesus, e por estar perto de Jesus, perto da eternidade de Jesus, a gente aspira, deseja muito mais, né? Muito mais a eternidade do que essas coisas que passam. Osmar, mas você está falando como se o desejo dos olhos, paixão da carne, concupiscências, né, os desejos de uma forma em geral, fosse uma coisa fácil de lidar. Não são fáceis. E eu diria até que se namorar com elas, flertar com elas, elas são impossíveis de ser vencidas, né? É na proximidade de Jesus, é clamar o sangue de Jesus Cristo, é clamar pelo nome de Jesus. E como diz as Escrituras, num conselho tão bem-vindo para este assunto, fugir, fugir da prostituição. Fugir é sair correndo, é não dar conversa. Não dá conversa porque é sedutor demais e o ser humano, na sua carne, no seu físico, não resiste. Foge,
corre para Jesus, foge do pecado, se aproxima de Jesus. E assim nós vamos vencendo e uma coroa de obediência vai sendo colocada na nossa cabeça. É uma coroa que nos puxa para permanecer para sempre. Esta é a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te dou por tua palavra. Faz de todos nós vitoriosos neste dia. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentações. E obrigado pelo dia de ontem, pela tua palavra, por tudo isso, Senhor, que tanto carecemos ouvir e refletir. Agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém.